Seja bem-vindo. A reunião é sua, depois você me devolve, né? Perfeito. Boa noite a todos, amigos e companheiros aí do Ideal Espírita. Uma alegria revê-los. Ao Luciano, nosso irmão, pelos votos aí exarados à espiritualidade que nos ajude. A todos os outros amigos queridos, aqueles que pudemos nos encontrar depois de tanto tempo na segunda-feira, na reunião do Fé e Caridade. Conheci gente lá, Celinha. A maioria eu já conhecia, né? A maioria já éramos velhos, conhecidos, né? Aí encontrei a Nitinha lá, não deu tempo da gente conversar um bocado, né? Pegar umas receitinhas, mas foi bom. De uma forma geral, foi muito bom. E o mais importante, viu, Celinha? A Cicilinha se comportou muito bem. Tá? Você estava preocupada, eu sei, fica tranquilo. Estava preocupadíssima. Ela se comportou muito bem. Vamos lá. Meus queridos, hoje a Celinha nos deu uma incumbência muito gigante, muito gigante. E ela se torna imensa e muito grande, principalmente em contraponto, né, à minha pequenez, que obviamente estou encarregado de falarmos um pouco sobre um tema, e a Celinha falou, Heraldo, escolhe alguma coisa sobre Jesus, já que a gente está encerrando o ano. E falar de Jesus não é muito fácil. Por quê? Porque a linguagem é pobre, a nossa linguagem é muito pobre, especificamente a minha, enfim, tudo aquilo que cerca, né, a nossa compreensão, né? Então, Jesus tem que tomar um cuidado até para que a nossa narrativa não caminhe para a metafísica, né? Porque realmente nos falta muito, né? Então, obviamente, que eu não percorri, né, o caminho por não estar preparado, obviamente, para peregrinar pela trilha da análise da grandeza espiritual do Cristo, né? E optei em fazer apenas uma contraposição para todos nós entre a realidade histórica da situação em que Jesus viveu, e obviamente eu acredito que se nós conseguirmos deixar bem claro para todos nós quais eram as condições da Palestina, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista dos relacionamentos, dos comportamentos, do ponto de vista político, aí eu acredito que cada um de nós vai ser capaz de compreender a grandeza do Cristo, mediante todos os desafios pelos quais ele, como, digamos assim, uma estrela, né, que veio ao nosso encontro. E essa estrela, obviamente, vamos ver que situação, quais foram aqueles atores, nesse momento, que coadjuvaram, né? De certa forma, foram coadjuvantes, quando essa grande estrela, esse protagonista, né? É até muito interessante que, numa pesquisa, fazendo, trouxe algo que eu, sinceramente, nunca tinha ouvido falar. E eu queria dizer para vocês, historicamente, Jesus é a criatura mais amada no mundo. Isso é historicamente, olha que coisa fantástica, né? Historicamente, Jesus é a criatura mais amada no mundo. E mesmo com as dificuldades de entendimento da sua proposta, mesmo com as várias correntes dentro do cristianismo, mesmo o cristianismo iniciante, né, com ele ali, mesmo todo aquele início, aquilo que o antecedia, né, os essênios, né, os gnosticismos, enfim, né, o gnosticismo, enfim, tudo aquilo que o sucedeu e que, mesmo após ele, né, o próprio João Batista, enfim, com todas aquelas nuances diferenciadas, mesmo depois de ter sido, de certa forma, amputado, né,
os evangelhos, quando há a permissão de que o cristianismo se incorpore, né, ao mundo romano e a própria igreja, mesmo, né, de certa forma, alejando, né, se baseando nas escrituras dos 4 evangelhos sinópticos, apenas João, Marcos, Lucas e Mateus, deixando de fora o evangelho de Tobias, o evangelho de Pedro, né, enfim, e que tantas outras escrituras do Mar Morto, né, os papiros, enfim, com tanta revelação daquilo que o Cristo diz para nós, de uma riqueza fantástica. Então, a gente vai conseguir entender. Obviamente, que eu pensei uma frase, porque eu quis dar porque a história do Cristo ela é belíssima durante a sua trajetória, e olha que apenas de 3 anos, em que a gente tem um conhecimento histórico. Uma coisa a história já comprova: existiu esse indivíduo chamado Jesus. Então, Jesus, historicamente, é comprovado a sua existência, não é? Embora se tenha muito pouca comprovação de história, porque ele não escreveu nada, obviamente, muita coisa foi escrito, até por pessoas que nem o conheceram, não é? Então, na verdade, mas esse personagem, né, fabuloso, fantástico, né, cujos seus ensinamentos têm uma universalidade, né, a gente vai ver com todas as dificuldades políticas, sociais, como é que alguém, né, que tem uma proposta filosófica, e essa proposta consegue estar aí há mais de 2.000 anos. Né? Lá num cantinho, né, na Judéia, né, num cantinho ali da Palestina, né, sem WhatsApp, sem nada, como é que isso consegue? E a gente vai ver que é belíssima toda essa trajetória de apenas 3 anos. Isso porque a história do Cristo é belíssima depois também da sua crucificação, né? Com os tempos que vieram depois, né? Digamos assim, da sua morte no Gólgota, na ação dos apóstolos, né? E aí, obviamente, o número de adeptos, como isso se multiplicou de uma forma vertiginosa. E a gente vai ver isso décadas e décadas depois, nos circos romanos, né? Aquelas criaturas que lá estavam, que eram considerados os primeiros cristãos, né? De um Cristo que veio durante 3 anos ali, caminhou, né? Agiu, experimentado de todas as formas, num contexto político, sociológico, completamente desfavorável a tudo que ele pregava, que é o que a gente vai tentar abordar aqui essa noite. É o que eu me propus, e, obviamente, mesmo assim, dentro dos meus pequenos conhecimentos, vai haver, sem dúvida alguma, mesmo do ponto de vista histórico, uma pálida pintura a respeito de tudo isso, mas eu espero que o que sobressaia seja, sem dúvida alguma, a grandeza do Cristo, que é muito mais do que apenas os 35 milagres que estão registrados na Bíblia. Muito pouco. Os 35 milagres ainda são muito, na verdade, é muito pouco. Tem a Maria, a mão levantada, você quer perguntar ou porque apertou alguma coisa aí, sem querer, querendo? Não, eu quero falar, porque você falou sobre que muita coisa da vida dele foi após a morte, né, que apareceu. Uma das coisas é assim, um dos 4 evangelistas, São Lucas, era João, Mateus, Marcos e Lucas, não é isso? Ele era um médico, doutor Lucano. Eu tenho um livro dele muito grande, muito grande, grosso e grande o livro. Era Médico de Homens e de Almas, é uma biografia dele. Então, conta que ele foi o único dos evangelistas que não conheceu Jesus. Isso. Ele vivia num outro lugar bem distante, mas aquela notícia correu o mundo, mesmo naquela época.
e ele sentiu uma coisa muito estranha, uma atração muito grande, e foi logo para aquela cidade onde estava acontecendo aquilo. Mas quando chegou lá, o Jesus, o homem Jesus, que ele foi ver, né, já tinha sido crucificado. Ele correu atrás da mãe, foi à procura da mãe, e o evangelho dele foi todo escrito através das informações Perfeito. da mãe. E de outras Sim. pesquisas, né? Mas era só isso que ele teve muito contato com Paulo, ele teve muito contato até mesmo com Gesiel. E ele levou uma certa, entre aspas, vantagem, porque E João também, João Evangelista também. o Levou para conhecer a mãe, né? Maria. O idioma Isso. O idioma do... Maria, desculpa. O idioma, obviamente, Lucas dominava bem o grego. Os textos em grego eram bem mais fáceis de compreensão, porque Jesus falava um dialeto aramaico. Isso não era um dialeto, né? Depois, todos os textos transcritos em grego conseguia, né, na verdade, desenvolver. A gente vai dar uma olhadinha nisso, se você me permite aí. Pode, à vontade. Então, vamos lá. Eu pensei essa frase do Pilatos, porque essa frase, para mim, ela é muito simbólica, porque nós cristãos, de alguma forma, nós temos que responder essa frase, essa pergunta, essa questão todos os dias. Está lá em Mateus, capítulo 27, versículo 22, que é exatamente quando Pilatos diz assim: que farei, então, de Jesus, chamado Cristo? E, obviamente, ele está perguntando para aquelas pessoas que estão no julgamento. Vamos congelar esse instante do julgamento, porque esse é um julgamento político, né? Pôncio Pilatos era governador da Judéia, e ele era um encarregado de aplicar as formalidades da lei. Jesus já estava condenado por um julgamento na noite anterior, numa sexta-feira, inclusive. Ele caiu lá. Vamos ver se ele volta. Vamos firmar aqui nossos pensamentos e energias para levar a internet para o Heraldo. Pior se ele não entendeu que ele caiu. Voltou. Microfone, Heraldo. Microfone, Heraldo. Espero que isso não fique corriqueiro aí. Então, na verdade, eu estava dizendo, Jesus sofre por Pilatos um julgamento político. Mas antes disso, na sexta-feira, ele é julgado, lembra? Nós vamos relembrar um instante lá naquele jardim que ficou famoso, que é o Getsemane, né? Que é lá nos pés do Monte Oliveira, que é exatamente onde ele ganha o beijo de Judas, né? Que troca, né? Que indica, é o sinal, porque ele seria preso, obviamente, a troco de 30 moedas de prata, né? E ele, de imediato, ele sofre, obviamente, ali, né, aquela prisão, mas ele é levado diretamente para o Sinédrio, né? E quem era o sumo sacerdote? Era Anás. Mas o Anás, na verdade, embora fosse o sumo sacerdote, quem cuida de tudo isso, desse projeto, veja bem, de fazer o julgamento religioso do Cristo, é um indivíduo que entra para a história conhecido nosso, chamado Caifás, que era, na verdade, o genro de Anás. Ele casou com uma filha de Anás, se não me falha a memória, de nome Ana. E ele casou-se e era também muito importante. E o que vinha a ser o Sinédrio? O Sinédrio era a reunião dos anciãos dos judeus, que, na verdade, era formado pelos judeus mais velhos, que eram os sacerdotes, eram os doutores da lei. E o Caifás, obviamente, a gente precisa dividir. O Caifás era saduceu. A gente precisa dividir. Não é à toa que, olha só, vamos rememorar, Jesus exercia um combate muito grande aos saduceus e aos fariseus.
né? A gente já falou sobre isso e a gente vai encontrar isso muito durante o Novo Testamento, eles sempre combatendo. Obviamente, eles não aceitavam. Primeiro, os fariseus, eles eram muito afeiçoados, representavam muito aqueles afeiçoados à letra. Eu quero dizer que nós vamos encontrar nessa nossa narrativa de análise sociológica e histórica da Palestina no tempo de Jesus, não se assuste de nós encontrarmos uma grande similitude, principalmente do ponto de vista, né, do nosso comportamento religioso em relação a Jesus, do que era aquela época. Então, existia no templo, dominado pelos fariseus, que, na verdade, eram marcados por um comportamento de serem estudiosos profundos da Torá, né, dos ensinamentos judaicos, das leis judaicas, mas do ponto de vista extremamente conservador, do ponto de vista extremamente aferroado às letras. Os saduceus eram grupos representantes dos judeus, mas que tinham uma conotação extremamente política. Na verdade, eram riquíssimos, na grande maioria, eram o que seriam considerados os burgueses aí da nossa idade moderna, né? Enfim, na França e etc., eram muito ricos. Por quê? Porque eles negociavam diretamente com os opressores, os romanos. Eles é que tratavam de recolher os impostos que pesavam muito sobre a grande massa de cidadãos, né, judeus, recolhiam e repassavam aos romanos. E ganhavam muito dinheiro com isso também. Era deles o prestígio político. Então, na verdade, Jesus, obviamente, e agora a gente precisa pegar o cerne, né, da doutrina cristã, o que é que ela vem dizer? Então, ela vem dizer que, quando uma vez tentado a respeito de dar a César o que é de César, é testado no sentido do pagamento dos impostos, do qual eram achacados, explorados, quer dizer, de certa forma, queriam que ele dissesse assim, no fundo, né? Era assim, me dê motivo, né? Para ele dizer assim, não, esses impostos são escorchantes, esse imposto quer dizer, pronto, esse é um atentado contra o dominador. Os saduceus estavam prontos ali para executá-lo. Então, Jesus, num dizer muito popular, se ele fugisse do espeto, os saduceus, ele cairia na brasa. Porque, ora, ele era contestado do ponto de vista religioso, por exemplo, é célebre porque os fariseus o tempo todo diziam para ele assim, olha, ele come e não se lava antes. Olha, ele aos sábados pratica as curas, ele trabalha, né? Então ele era contestado por fugir, digamos assim, às tradições conservadoras judaicas. Por outro lado, também, a mensagem do Cristo era de amar ao inimigo, do amor ao adversário, do perdoar. O que, na verdade, existia nos judeus, principalmente nos saduceus do ponto de vista político, mesmo se enriquecendo com o dominador, é claro, um ódio profundo por estarem sendo o quê? Dominados. Na verdade, eles eram o quê? Viviam numa terra onde as leis eram feitas pelos dominadores, né? Então, imagina aí o colonizador romano que impunha sua lei, que impunha, de certa forma, a linguagem, né, aos povos colonizados, né, os costumes, e isso, na verdade, não era bem visto pelos colonizados, mas eram tolerados, quer dizer, os fariseus, de certa forma, os romanos faziam uma barganha do dinheiro dos impostos que mandava para Roma, estava solucionado, e que com isso também, obviamente, davam-lhes o direito de seguirem a própria religião, que era, na verdade, construíram até sinédrios, templos para os judeus. A gente vai ver numa passagem, por exemplo, a cura do servo do centurião. Nós vamos ver que o centurião era uma criatura muito respeitada e querida, pela própria comunidade em que estava, porque, inclusive, ele havia construído templos,
Tanto que a multidão, né, vai anciãos, né, doutores da lei, falar com Jesus. O centurião não foi, mas foi pessoas até dos judeus implorar a Jesus que fosse lá curar, o que Jesus, né, obviamente, quem conhece essa cura sabe, né? Jesus estava voltando de uma pesca ali do lago de Genezaré ali, né, do mar da Galiléia, em Cafarnaum, enfim. Então, na verdade, eles eram, os romanos permitiam, de certa forma, a religião, e isso fazia com que todos eles, né, tivessem um relacionamento muito amistoso, mas era político. No fundo, o judeu detestava o colonizador, né? E Jesus, nesse contexto, vem falar a respeito, outra questão também interessante, era a questão do Messias tão propalado nas Escrituras, porque a vinda do Messias já era falada há 200, 300 anos. E o interessante é que há 300 anos, vamos dizer assim, que as vozes proféticas se calam, não é? Elas vão se ressurgir com João Batista. Então, houve um interregno de silêncio sobre a anunciação do Messias, né? Houve 3 séculos de expectativa, mas que os profetas já não falavam, você já não tinha mais o Daniel, Ezequiel, esses já não estavam mais. E ressurge na figura, não é, de um judeu ali, né, que era João Batista, de um sujeito muito exótico, muito simples, que se alimentava apenas de gafanhoto e mel de abelha, que cobria sua nudez apenas com peles, né? Era aquele indivíduo que era a voz que clamava no deserto. E ele revive tudo aquilo do Antigo Testamento que as vozes proféticas estavam caladas há 300 anos. Basicamente. E aí João Batista começa a falar do Messias, mas já não era mais do Messias que viria, mas era do Messias que já estava entre. É tanto que Jesus era chamado de justo. E o justo, dentro da tradição judaica, não é qualquer pessoa. Jesus era chamado de rabi. Não é? Rabi era um doutor da lei. Doutor da lei era aquele que tinha um conhecimento profundo da lei judaica, como é até hoje, né? Quer dizer, os rabinos, eles, na verdade, qual é o grande objetivo dos rabinos? Tem a função pedagógica também, principalmente, de esclarecer o povo judeu, né, aos seus liderados do ponto de vista religioso, o quê? Os ensinamentos da Torá, né? Esse acumulado de tradição, de conhecimento das leis judaicas. Jesus é chamado de rabi, não é? Em alguns casos de Rabone, né? que é, na verdade, um diminutivo de rabi, com característica seria basicamente digamos assim, um mestrezinho, mas do ponto de vista afetivo, né? Do ponto de vista carinhoso, né? A palavra Rabone traduz isso. Então, Jesus era reconhecido como um conhecedor profundo das leis do judaísmo. Ele era um conhecedor enorme. Então, imagina, aquele que é identificado como um rabi, na verdade, ocuparia um lugar no Sinédrio, tá claro? Era um rabi. E ele, obviamente, não prega, na verdade, isso. E se esperava. Então, João começa a dizer que o enviado ali estava. Já estava entre nós. Né? Ele dizia: já está entre nós, do qual eu não sou digno nem de calçar as suas sandálias, né? Naquela pregação, né? E ele via que o comportamento não mudava, né? Porque haviam se esquecido da vinda do Messias, né? E ele falava de uma forma veemente: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que vem por aí, não é? Então, vai lá ver João, é muito interessante a sua linha de discurso, e ele anuncia esse Jesus, que começa, né, ou se apresenta do ponto de vista religioso, já aos 12 anos. Ele já se mostra quando vai discutir a lei com os rabinos no Sinédrio, no templo.
Não é verdade? A gente sabe, Maria fica muito preocupada, porque José, inclusive, chama o José e diz assim, olha, seu filho está lá, contrariando, ensinando os doutores, quer dizer, colocando objeções lá, e botando os doutores lá em maus lençóis, lá, dificultando, o menino tinha 12 anos. E eles tinham uma preocupação, ameaçaram, de certa forma, socialmente, José, Maria, e diziam, olha, isso aí não vai ficar bom para vocês, é tanto que Maria vai ao templo buscar Jesus com 12 anos, e ele estava lá, ensinando a lei aos doutores, que aquilo seria uma audácia muito grande vista pelos anciãos, né? Então, na verdade, mas Jesus se apresenta quando, a gente sabe disso, às margens lá do Jordão, ele então é apresentado por João Batista, porque João Batista, obviamente, o batiza, não é? Às margens do Rio Jordão, para que pudesse, digamos assim, fazer jus ou confirmar a Escritura, né? E Jesus, muito tranquilamente, se deixa batizar e ali ele começa. Porque a partir desse momento, né, ele já vai ali para Cafarnaum, né, e naquele entorno é onde ele já começa a fazer a sua prospecção, digamos assim, em cima a seu processo de atração, né, de seleção daqueles que seriam seus apóstolos, quando reúne em torno de si. E, obviamente, e isso também é muito emblemático, é simbólico, há vários estudos em que poderiam falar por que Jesus vai buscar pescadores. Não é porque, de certa forma, era grande mão de obra ali, né, no entorno do Mar da Galileia, né, do Lago de Genezaré, mas era principalmente também, dá para a gente ter interpretações, porque ele mesmo diz, vinde, vamos ser juntos comigo, vamos ser pescadores de almas, lembra disso? Vamos lançar as nossas redes. Mas o ponto de maior libertação, e que isso preocupa muito os fariseus do ponto de vista religioso, é a questão do reino de Deus. Eles, no primeiro momento, ficavam muito reticentes de Jesus ser o Messias, porque, na verdade, eles ignoraram muito para eles, mas quando começam a aparecer, de certa forma, a cura do cego de nascença, a cura dos 10 leprosos, né? O sermão do monte que dá de comer a aproximadamente, digamos assim, 5.000 pessoas, né? A cura do filho do oficial do rei, né? Vamos pegando aí, do obsesso de Gadara, do leproso que desce pelo teto, da sogra de Pedro, né? Então, imagina a repercussão dessas curas, desses feitos, das bodas de Caná. Então, na verdade, há uma série de o paralítico lá de Betseda, enfim, aquilo tudo que nós sabemos, tem aí 35 para todo mundo rever, né? A pesca milagrosa, o aplacar das tempestades lá no Lago de Genezaré, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a ressurreição de Talita, a filha de Jairo, né? Aquela menina, a Talita, que ele ressuscita. Bom, enfim. E pensa, imagina... Oi? A sogra de São Pedro. A sogra de Pedro, sem dúvida alguma. Enfim, né? O que acontece? Isso começa a efervescer. E ao efervescer, ainda isso é, de certa forma, alimentado por algumas questões que não são principais, né? Eu vou chegar na principal. Não era exatamente que o Messias era dito nas Escrituras que ele viria montado num cavalo alado, vindo dos céus, e transportaria a espada flamejante, né? A espada flamígera, e que esse Messias era o quê? Ele era dito nas Escrituras como um Messias libertador, que viria, né,
dirigir o seu povo eleito para o reino de Deus. Está claro isso? Então, era isso tudo que o povo judeu almejava. Era a libertação do jugo do colonizador romano para que pudesse encaminhá-los a quê? Ao reino de Deus. Porque eles eram o povo escolhido, o povo eleito e etc. Bom, Jesus, né? A gente vai ver que ele entra lá no domingo de Ramos. Quem conhece a escritura, ele entra montado, mas não é no cavalo alado. Não é verdade? É num jumentinho. Não é verdade? Não é assim que contam as escrituras? Quer dizer, e a multidão o seguindo. Então, imagina os fariseus nesse contexto. Né? Imagina o fariseu nesse contexto. Então, Caifás, especificamente, aí a gente tem que voltar à figura do Caifás, ele era o que tramava, de alguma forma, né? Por quê? Porque já estava havendo interferências. Por exemplo, Nicodemos, que era um fariseu importante. O que acontece com fariseus? Com Nicodemos? Ele vai ter um encontro à noite com Cristo. Percebe? Porque Jesus fala do reino de Deus, mas de uma forma que era um absurdo para o entendimento deles. E olha só, qualquer semelhança é mera coincidência. Por isso que nós também temos que responder o que fazer com Jesus. Porque eles entendiam que o reino de Deus era um local geográfico, como se entende até hoje, que é o céu, é um lugar. Jesus foi muito claro, e a doutrina espírita muito feliz, através daqueles que falaram, representando o Espírito de verdade, que o reino de Deus para nós é dentro do coração humano, está dentro de cada um de nós. Esse é o reino de Deus, esse é o templo de Deus vivo. Isso não é uma visão do espiritismo dentro do século XIX para cá. Essa era a proposta do Cristo em relação a mostrar que o reino de Deus estava dentro de cada criatura. E isso, obviamente, desagradou profundamente. E Caifás urde uma trama para que Jesus fosse julgado exatamente desse ponto de vista religioso. É tanto que Jesus é considerado culpado no julgamento religioso, né, na casa de Anás por Caifás, quando ele responde a seguinte pergunta. Qual a pergunta que Caifás faz para Jesus? Alguém aí se lembra? É uma pergunta que qualquer um de nós aqui responderia exatamente o que Jesus disse. Eu vou perguntar, então, para o meu amigo Pedro, que está aqui, que eu estou vendo aqui. Exatamente. Pedro, você é filho de Deus? É. Sim. Blasfêmia vai ser entregue para os romanos. Foi exatamente isso que Caifás fez, um teatro. Você vai lá ler as escrituras, é teatral. Ele se rasga. Ele rasga as vestes e grita, blasfêmia! Esse homem se julga um Deus, e aí faz aquilo tudo. E depois ele articula com os romanos, quando manda para Pilatos, para ser sincero, Pilatos era apenas o executor ali, né? Ele era o responsável pela lei romana, mas ele não conseguia enxergar no fundo, né? É tanto que ele foi covarde para a história, porque, na verdade, ele não conseguia encontrar nada que desabonasse o Cristo, ele sabia.
Ele só é convencido, mais uma vez, porque Caifás diz assim, olha, esse homem incendeia, esse homem destrói a nossa religião. E é melhor que nós martirizemos um do que ter que martirizar toda um povo e uma sociedade. É isso que ele coloca na mão de Pilatos, para responder, porque quando Pilatos fala o que eu vou fazer com esse Jesus chamado Cristo? Ou seja, porque ele não encontrava nada que desabonasse o Cristo. Ele não conseguia enxergar um delito às leis romanas. Perguntaram a ele, paga imposto ou não paga? O que está aí? César. A César que é de César, a Deus que é de Deus. O que é que eu faço, então, com o romano? Eu alimento uma revolução? Eu alimento algo contrário? O que é que ele dizia? Caminha com ele, faz o bem ao teu inimigo. Ele sempre ficava o quê? Perdão aos que eram mais odiados dentro do processo. Eram os mais odiados. E ele dizia que deviam amar aqueles que o exploravam, dar a outra face, não é? O comportamento de curas, o comportamento de falar de um Deus de profunda bondade, obviamente que o quê? Desmistificando por completo aquela figura antropomórfica de um Deus pela lei mosaica, da lei de pena de talião, daquele Deus que, se fizer, eu vou punir aqui. Então, interessava também aos romanos, né, quando se coloca nas mãos de Pilatos esse viés do Cristo, de que ele era uma ameaça política, social, é que então Pilatos lava as mãos. E aí o entrega, obviamente. Aí a gente sabe do que vai acontecer. Jesus passa por uma tortura física muito grande, já havia sido feito antes do julgamento religioso, já quando foi preso lá no jardim do Getsemane, ele depois passa por uma tortura física muito grande. E aí eu quero pensar da via crucis, da via dolorosa, né? da sua caminhada, né? Até o Gólgota infame, a gente sabe que houve ali 3 quedas. Isso é muito importante para nós, essas 3 quedas. A primeira queda do Cristo, e é preciso que a gente entenda isso também do ponto de vista simbólico, porque Jesus era o exemplo vivo, permanente. Então, obviamente, é tanto que, quando ele é preso, né, quando após o beijo de Judas, alguém aí tem dúvida que a premonição do Cristo já não sabia. Imagina se a premonição de uma mediunidade do nível da do Cristo, que não dá nem para a gente afiançar, vocês acreditam mesmo que ele não sabia do planejamento de Judas ali ao lhe dar um beijo? Alguém aí tem dúvida do que ele sabia exatamente? É tanto que ele se comprova disso, que há aquele momento em que ele, né, numa tristeza profunda, e eu fico imaginando, a gente se dói por tão pouco, a gente sofre por ingratidão tão pouca. Às vezes a gente vê reclamar, ou até mesmo não reclama ou pensa, porque ajuda materialmente aqui e ali, apoia alguém aqui e ali, e a gente às vezes lá no fundo reclama porque fala assim, nossa, fulano não reconhece o que eu faço. Você trata bem, gentilmente alguém, e alguém, às vezes, na rua, um transeunte qualquer, que você trata com a maior gentileza, elegância, ela lhe corresponde com uma certa grosseria, e a gente se sente, né, profundamente magoado, fala, nossa, eu fui com tanta educação e recebo isso, né? A gente fica, você imagina o Cristo, não é? Imagina o projeto que ele vem, porque marca uma época que é uma grande diferença,
Os apóstolos, vamos analisar um pouquinho, os apóstolos quando foram, e aí é muito importante, a gente falou da reunião de segunda-feira, lá da educação mediúnica, ela tem uma importância muito grande, sim, porque se a gente quiser fazer um link com o evangelho, Celinha, vamos para o dia de Pentecostes, é só pegar todos os acontecimentos até Pentecostes, vamos falar assim, em que Pedro faz um sermão maravilhoso, profético, que está lá em Atos, capítulo 2, é o capítulo 2, vai do versículo 1 até o versículo 36, 35, que está ali, é muito legal que leia, vai lá em Atos, capítulo 2, versículo de 1 a 36, está ali, o Pedro faz um sermão profético, em que ali ele está profundamente mediunizado, profundamente. Vamos mostrar que ali é um marco, Celinha, aonde a mediunidade eclode coletivamente. Os discípulos foram todos preparados durante todo aquele tempo para que a mediunidade eclodisse. Também passaram por um processo de educação mediúnica, de desenvolvimento mediúnico. E no dia de Pentecostes, o que aconteceu em Pentecostes? Que não era o falar de línguas, estavam reunidos porque era uma comemoração de Páscoa tradicional judaica. E lá estavam reunidos povos de várias tribos, de várias aldeias, com seus dialetos os mais diferentes. E quando os espíritos ali influenciam, e há um processo de psicofonia coletiva, em que se falaram de línguas estranhas, na verdade falaram vários idiomas, que as pessoas que ali estavam entendiam no seu próprio dialeto, sobre as verdades. É tanto que Pedro diz, né? Em que ele fala, envolvido pelo mais alto, né? Em que ele fala, Deus diz, eu derramarei o meu espírito sobre todos os povos, né? É no sermão profético que tem aquela frase que a gente conhece, seus filhos e suas filhas profetizarão, você vai ver, os jovens terão sonhos, né? Os jovens terão visões, os seus velhos terão sonhos, né? É lá que ele fala isso, né? Eu derramarei o meu espírito sobre vós e eles profetizarão. E ali o fenômeno fantástico, né, da mediunidade de psicofonia, que é um marco indelével nessa trajetória também, né? Então, na verdade, no primeiro momento da Via Crucis que a gente precisa, é a primeira queda do Cristo. Alguém se lembra do que aconteceu ali? É muito importante, é significativo demais. É belíssimo, nós vamos ver que ali não há, de forma alguma, nenhum acontecimento fortuito. Imagina Verônica secou o rosto e apareceu. Ele encontra com Maria, porque Maria se faz acompanhada de outras mulheres. Porque, obviamente, e aí a gente precisa parar aqui e fazer sem nenhuma demagogia, viu? Então, para os homens que estão aí, os espíritos reencarnados hoje como homens, os homens que lá estavam se acovardaram. As mulheres tiveram um ato de coragem, porque ia ir até um condenado, elas também sofreram o látego, o chicote dos romanos, porque não podiam nem tocar no prisioneiro, nem auxiliá-lo, aquilo fazia parte do castigo. Não teve um homem na primeira queda. Mas Maria, acompanhada de mulheres corajosas, abraçam e ele tem um encontro com a mãe. Mais à frente, obviamente, esgotado, não é? Ele tem uma terceira queda, e aí é imposto a Simão, né, de Cirena, né, o Cirineu, Simão, que é obrigado pelos romanos
a ajudá-lo a carregar a cruz, porque ele precisa chegar no alto do Gólgota. Mas a terceira queda é espetacular. Quem é que o encontra? Verônica. Quem é Verônica? Não vou falar que vai ganhar um chocolate, não. Quem acertar. Eu vou contar para vocês. É uma figura que entrou na história com Cristo e depois a gente acha que aquelas personagens todas que conviveram com Jesus nos seus milagres se evaporaram. A gente só se lembra de Maria de Magdala, muito pouco. Sabe quem foi Verônica? A mulher sírio-fenícia hemorroíça, que morava em Filipe de Cesareia, que vai até Cafarnaum, o seu fluxo sanguíneo. Já falei sobre isso aqui outro dia, não falei? Falou. Vocês têm que me ajudar, o velhinho. Como é que foi o encontro dela? O que ela passou? Todo tipo de dificuldade. Lembra disso? Infecções. O caso dela eram as hemorroidas. Infecções. Passou por o quê? Passou por um problema era impura, considerada impura, porque as mulheres, quando menstruavam, eram tidas como impuras, não podiam entrar no templo, inclusive. Ela nem entrava no templo. Aqueles que possuíam doenças do ponto de vista incurável pela medicina da época eram tidos como? Era um castigo divino, então ela era amaldiçoada ainda. Não podia ser tocada nem pelos sacerdotes. Ficavam isolados também. Imagina as dificuldades. Você imagina a quantidade. Não tinha penicilina, não tinha antibiótico. Você imagina aquela região ali colonizada por bactérias. A quantidade de infecções que ela suportou, as dores atrozes. É verdade. Mas se ela foi lá, e essa Verônica, após ser curada, toca as vestes, pelas virtudes perispirituais que sai de Jesus, sabe o que ela faz? Porque agora que nós vamos chegar no ponto final da nossa conversa. Ela não volta para casa feliz da vida e marca um churrasco para comemorar. Ela não vai ao centro espírita chateada profundamente, amargurada, obsidiada, e sai depois da terapia, e sai depois dos processos de desobsessão, dos passes, dos atendimentos fraternos, da acolhida fraternal dos espíritos, e vai viver a vida, porque a vida é uma só. Não, senhores. Era uma mulher, inclusive, de uma família de posses. Ela deixa tudo e parte para o trabalho da evangelização. E eu não esqueci de um cara de propósito, não. Eu trouxe ele para a cena e deixei ele esperando ali. Ele vai entrar aqui agora. Vem cá, Nicodemos. Mas você já falou sobre o que a... Não, mas eu não falei o que aconteceu depois daquela conversa com Cristo, Maria. Secou o rosto dele e saiu. Não, Nicodemos. A Verônica é que secou. Eu estou falando Nicodemos. A Verônica. Não, Nicodemos, daquela passagem do... Em verdade vos digo que quem não nascer de novo não vai entrar no reino do céu. Como, senhor? Eu vou um homem velho, vou ter que me tornar jovem, criança, entrar. Nicodemos, o que é da água, o que é do espírito é do espírito. Se eu estou te falando de coisas ainda simples, que é reencarnar, processo material. Você não está entendendo? Imagina quando eu começar a te dizer das coisas espirituais. É desse Nicodemo. O que foi feito dele quando essa conversa acabou à noite? Era doutor da lei, era fariseu.
Esse Nicodemos, Maria, largou tudo, vendeu tudo que tinha e fez parte, passou a evangelizar em nome de Jesus. Jesus. Paulo de Tarso, eu não vou nem falar aqui, porque todos nós conhecemos de cor e salteado. Maria de Magdala. Pedro, mesmo após o seu ato de deslize, de ter negado Cristo 3 vezes, três vezes, se redime numa postura tida como a rocha sobre a qual, Pedro, eu vou erguer a minha igreja. Foi o primeiro Papa. Sem falar de João, sem falar de todos os outros que tiveram um contato com Jesus, que apesar do status quo da época, que apesar de todas as castas influentes, como os saduceus e os fariseus, como a política, como aquele homem que foi tripudiado, vilipendiado, crucificado, sofreu os piores horrores, foi, inclusive, preterido em função de Barrabás, um ladrão comum, singular, numa demonstração de que ele estava ainda, do ponto de vista dos fariseus, dos saduceus e dos romanos, abaixo de um Barrabás. Essa criatura histórica da qual nós estamos falando, que é Jesus, é importante que a gente entenda que foram multidões que foram levadas ao circo romano muito depois, quando a sua presença já não se fazia direta entre nós. O que faziam essas multidões? Caminharem para o dilaceramento das suas vestes carnais nos espetáculos do ciclo romano, entoando hinos de glória e aleluia. Mas a pergunta para nós não é essa. O que fazemos nós com relação a Jesus nas nossas vivências diárias? Muitos de nós, e é preciso que a gente reflita, nós os acompanhamos, porque nós lemos sobre Jesus, estudamos sobre Jesus, comentamos as suas parábolas, assistimos às palestras, falamos desse Jesus, frequentamos os templos, as casas espíritas, da mesma forma como a multidão que os acompanhava naquela época. Especificamente, pudemos ser representados por aqueles que foram ao monte. Mas muitos ali se interessaram mais pela multiplicação dos pães, que lhes encheram o estômago apenas. O que nós fazemos com relação a Jesus e nossa vivência, meus queridos? Quando a gente busca atormentá-lo, igual os fariseus fizeram, Caifás. Porque a gente cobra de Jesus sinais do céu. O que eu quero dizer com isso? Que ele resolva os problemas que nós criamos do ponto de vista material na nossa vida. Das dificuldades que nós mesmos criamos. Da nossa falta de educação econômica e que às vezes ficamos apertados, queremos que Jesus resolva o nosso problema financeiro. Pela nossa falta de equilíbrio emocional, afetiva, que brincamos com a afetividade dos outros e queremos que Jesus resolva o nosso problema de afetividade. Que nós nos deixamos dominar pelas paixões mais mesquinhas e vis, as mais terra-terra,
E queremos que os espíritos permaneçam em nome de Jesus como os nossos seguranças, como se fôssemos celebridades espirituais, defendendo-nos de todas as vibrações deletérias, das aproximações de espíritos odiosos, malfeitores, quando estabelecemos com eles os nossos vínculos pelas nossas atitudes mentais e corporais. Quando imitamos lá, vamos ler a passagem do Jairo, da filha da Talita. Como é que era o Jairo? O Jairo era frio, era quente, era morno. Era morno. Era como? Cria e descria. Era crente, virava descrente. Então, quando está tudo bem, nossa fé é fantástica. Basta uma unha encravar que a gente já começa ao desespero, não mantemos a serenidade, né? Admiramos Jesus. Duvido, se qualquer um de nós hoje começar a ler os milagres de Jesus, nós vamos nos emocionar. Quando observamos os seus feitos, sem dúvida, impossível não se emocionar. Mas nos comportamos como quem? Lembra da Salomé, mas não é a rainha, é a esposa do Zebedeu. A Salomé é a esposa do Zebedeu. Qual que era a preocupação dela? Queria Jesus na casa dela, o admirava. Hein, Celinha? Você falou aí, qual que era? Um sentar à direita e outro à esquerda. Isso, os dois filhos que ela tinha, o Tiago e o João. Ela falou assim, mas os meus 2 filhos estão garantidos, hein? Não é verdade? Quando a gente também está lá na Galileia, né? Admirava os benefícios, eram consolados. A pergunta que se faz é, de onde foram até no momento da crucificação? Vamos fazer essa pergunta. Aonde estavam todos aqueles que foram comensais da bondade do Cristo? Eu certamente estava lá, como um desses que não reagiram. Talvez até o crucificaram. Mas se eu me lembro, eu vi João. Se a gente esteve lá, quem esteve lá pode falar. Se lembra de ter visto alguém, além de João, abraçado a Maria? Aonde estavam a multidão que foram comensais da bondade do Cristo? E aí? Nós agimos assim, quando a gente, os benefícios, quando as ações da espiritualidade na nossa vida, mas detestamos as verdades cristalinas, perdoar, não guardar mágoa, não considerar ingratidão. Essas são verdades cristalinas. Caminhar lado a lado com o adversário, essa nós detestamos. Ou seja, questão 99 do Livro dos Espíritos. É aquela que a gente nem lê agora, deixa para ler quietinho, que vai nos envergonhar. Fala sobre por que nós não mudamos de comportamento, sabendo o que sabemos. Mas fica aí, para ler correr e dar uma olhadinha no 99. Tem gente que não aguenta, já está aí na internet, é lógico, está na mão aí, vamos olhar. Então, lamentavelmente, para encerrar, Celinha, a grande maioria de nós ainda temos comportamentos à moda de Pilatos.
que lá perguntou, começou esse nosso bate-papo perguntando solenemente. Ele perguntou, o que farei eu com esse Jesus chamado Cristo? E o que ele fez? Acabou crucificando. Que isso sirva de alerta para nós. Nós precisamos nos perguntar todos os dias. A pergunta, porque o que fazer com Jesus? E é exatamente o que fazeis de especial. Vamos nós aqui, meus irmãos. Não há nada além dos nossos esforços. Não há nenhuma proposta na doutrina espírita de que nós devamos remover mundos e mares. Apenas que façamos algo especial a cada dia, do tamanho que pudermos. E que possamos responder a essa pergunta no fim do dia. O que eu fiz de especial hoje? Eu sorri. Eu enderecei uma prece, que é exatamente o que vamos fazer com Jesus o Cristo, não crucificá-lo. Porque eu sei, raríssimos de nós, e aí me desculpa, eu estou falando mais de mim, porque não tem nem como julgar vocês, mas raríssimos são aqueles que vão copiar um Paulo de Tarso, não é verdade? Que foi lá, se ergueu em plena estrada do erro, não foi assim que aconteceu? E se colocou na estrada, no caminho da redenção. Então são raros, né? E olha, caminhou na estrada da redenção sob o quê? Impedimentos, enxovalhado, pedradas, fisicamente foi apedrejado, até o fim da sua luta. É só ler, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Não é verdade? Então, não basta, meus queridos irmãos, que nós façamos do Cristo apenas um benfeitor que cura, que nos protege. Não. É indispensável, para responder essa pergunta, que nós transformemos o Cristo em padrão permanente de vida, de exemplo e modelo a cada dia. E eu termino com João, lá no capítulo 15, versículos 14, versículos 15. João diz assim para todos nós: vós sois meus amigos, se praticais o que eu vos mando, já não vos chamos mais de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Se lembra disso? Mas eu vos tenho chamado amigos, pois tudo o que ouvi de meu Pai, eu compartilhei convosco. Está lá, Mateus 15, versículos 14 e 15. Que isso possa ser uma leitura e que a gente possa continuar chamando, não só pela boca, mas pelo coração de Jesus, o divino amigo. Que nós possamos fazer de Jesus o modelo transformador da nossa vida. Com muita alegria, com muita serenidade, em 2023. E esqueça aquela listinha de que precisa emagrecer, fazer dieta. Isso tem importância secundária. A proposta para 2023 é fortalecer a amizade com esse Jesus e implantá-lo como padrão e modelo de comportamento na vida. Feliz 2023 para todos nós, um ano novo de muita alegria, de muita paz
E agora eu vou falar algo que ninguém nunca disse. A gente se vê ano que vem. Vai ser boa, hein, Celinha? É nova. Ô, Heraldo, muito